Obrigado, Sra. Presidente. Boa tarde, Sra. Embaixadora. Sempre um prazer tê-la aqui no Parlamento português. Do ponto de vista do PSD, isso é público, nós teríamos preferido que o Reino Unido tivesse feito outra escolha, que tivesse ficado connosco na União Europeia, a contribuir para a reforma das instituições, para o aperfeiçoamento da nossa União e também para fortalecer a comunidade atlântica, que atravessa um período histórico em que esse fortalecimento é absolutamente decisivo, por razões que não escuso-me agora de estar a enumerar. No entanto, depois do resultado do referendo ter sido conhecido, o PSD declarou publicamente que respeitava o processo interno político que seria seguir no Reino Unido, que esse processo interno devia ser respeitado também pelos outros países europeus, e que as negociações que eventualmente seguiriam a partir da notificação da Comissão, a invocação do artigo 50, deveriam ser tão construtivas quanto possível. E foi por isso que condenámos, sem ambiguidades, as declarações precipitadas e incompreensíveis de vários líderes europeus que pretenderam, naqueles dias, iniciar uma espécie de punição ou de estratégia retaliatória sobre o Reino Unido. E nós demarcámos imediatamente essa estratégia e dissemos porquê. Queremos que as negociações sejam construtivas. O que é que isso quer dizer? Queremos que estas negociações cheguem à sua conclusão, tendo nós, Europa e Reino Unido, construído uma nova relação. Nós sabemos que o Reino Unido declarou a sua vontade de sair da União Europeia, mas estamos convictos que não declarou nenhuma intenção de sair da Europa e, portanto, continuamos a ser membros de uma casa comum. Talvez já não iremos partilhar as mesmas instituições políticas, mas iremos certamente partilhar a mesma casa. Isso é muito importante para nós. A relação bilateral entre Portugal e o Reino Unido agora adquire ainda mais importância do que já teve, e a referência que fez à nossa velhíssima aliança é sempre pertinente e nós também temos sempre isso em consideração, mas também, e portanto, do nosso ponto de vista, fortalecer essa relação bilateral terá de ser uma prioridade, mas nós somos europeus, membros da União Europeia, Portugal convictamente, e portanto a relação entre o Reino Unido e a União Europeia, a nova relação terá de ser construída, é fundamental e a relação bilateral não pode pôr em causa a nossa preocupação e o nosso empenho em construirmos juntos essa nova relação com a União Europeia como um todo. E quanto a isto, nós também temos que dizer o seguinte, respeitando o resultado do referendo, achando que o Reino Unido continua e continuará a ser um país primo ou irmão muito importante na construção de uma Europa mais justa e mais próspera, também temos que dizer que quanto ao pacote de resoluções, digamos assim, que ficou fechado, cuja negociação ficou fechada em fevereiro deste ano, uns meses antes do referendo, quanto a isso também nós temos que dizer que não poderá haver renegociação desse pacote que ficou na altura fechado. Foram essas as condições e essas condições continuam a prevalecer, não é? As condições de encerramento de conclusão dessas negociações, no nosso entender, continuam a prevalecer hoje e, portanto, na construção da nova relação do Reino Unido com a União Europeia, não deverá constar uma tentativa do Reino Unido agora de reabrir esse dossiê que consideramos que ficou fechado. Agora, só antes daquilo que nós pretendemos perguntar-lhe diretamente, e já que o meu colega Pedro Mota Soares também fez alusão às lições do referendo, eu também me permito-me tirar uma, que acho que vale para o povo inglês, vale para o povo português e vale para os restantes povos europeus. De parte a parte, quer do lado do Remain, quer do lado do Brexit, o que nós notamos, e não é diferente dos outros debates que há nos outros países europeus, é que de parte a parte a Europa é cada vez mais utilizada como um pretexto para debater ou não debater problemas que são muito sensíveis nas nossas sociedades contemporâneas e, sobretudo, ansiedades que as pessoas comuns no seu dia-a-dia têm e para as quais, com toda a franqueza, os sistemas políticos têm cada vez mais dificuldade em encontrar uma resposta para elas. A parte menos nobre destes debates que vão ocorrendo é precisamente isso, é que nós utilizamos a Europa como uma espécie de bode expiatório de coisas que estão mais entranhadas, coisas que são mais profundas e que muitas vezes nós, políticos, mas também na sociedade civil, temos dificuldade ou até medo em confrontar. Eu acho que o rejuvenescimento das nossas democracias passa também por termos todos, coletivamente, políticos e sociedade civil,
a coragem de confrontar esses problemas que não dizem respeito diretamente à Europa, mas dizem respeito às sociedades democráticas, digamos assim, ocidentais. Enfim, isso era uma lição do referendo que eu queria pôr também em cima da mesa. Quanto àquilo que lhe queria perguntar diretamente, neste momento nós gostaríamos de saber quais são os calendários que o governo inglês tem em mente, já que, tal como o CDS já teve a oportunidade de dizer, é importante, embora nós nunca quiséssemos precipitar estes processos, mas é importante termos uma ideia de alguma clarificação temporal deste processo, que vai ser inevitavelmente complexo, e queríamos também saber se o governo inglês tem agora uma ideia mais clara do que aquela que transpareceu dos interlocutores britânicos em geral nos dias a seguir ao referendo, de qual é a natureza, a substância da relação que o Reino Unido quer construir com a União Europeia. Falou-se de muita coisa em Inglaterra ou no Reino Unido, mas essas mesmas coisas, entretanto, foram retiradas de cima da mesa e acho que estamos mais confusos agora do que estávamos antes de saber o resultado do referendo. E acho que era importante o Reino Unido dar um contributo, dar um primeiro passo para fazer essa clarificação. Finalmente, nós também temos a preocupação de saber, de haver essa clarificação relativamente à condição dos imigrantes portugueses que estão no Reino Unido. Queremos saber do ponto de vista jurídico, mas também do acesso às instituições sociais, às instituições políticas. Gostaríamos de saber qual é o plano do Reino Unido para, bilateralmente, mas também com a União Europeia, negociar essa questão que para nós é fundamental. Muito obrigado, Sra. Embaixadora. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado.